Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tem uma mensagem muito legal que eu quero passar pra vocês, que é a seguinte: seja melhor hoje do que você foi ontem, e seja melhor amanhã de quem você é hoje. Então é uma filosofia muito grande, né? Uma filosofia que eu acredito muito, que eu tenho aqui no Matemática Crânio, né? E eu sigo essa filosofia, que é contribuir para o seu aprendizado. Então, muito do que eu faço aqui é realmente ajudar você, né? Estar do seu lado aí, junto para prestar vestibulares e tal. De acordo com o comentário do Lucas, tá? Vou deixar aqui. Ele falou para fazer vídeo sobre exponenciação. Então, tem aqui um vídeo sobre exponenciação, porém vou fazer outro. Então, segue o vídeo aí e até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui galera, eu vou fazer um pouco prático, tá? Vou explicar de modo prático, bem prático mesmo. Exponenciação é expoente, né? Então a gente sempre tem um número elevado a um determinado expoente. Então quando a gente fala de exponenciação, vou dar alguns exemplos. Vamos supor que a gente tem essa conta. E a gente, quando a gente está estudando exponenciação, a gente fica bem confuso com essas situações. Então eu vou explicar bem prático para vocês, tá? Então a gente tem uma diferença que a gente tem soma e subtração e a gente tem divisão. Eu vou, inclusive, multiplicar aqui. Vou colocar uma outra conta aqui também pra gente fazer. Vou multiplicar por 5 a quarta. Só pra gente saber. Ó, propriedades que a gente tem aqui. A gente tem propriedade de soma e subtração. Soma e subtração de expoente, né? As 4 operações, tá? E divisão, e a gente tem também multiplicação. Quando não tem nada aqui entre os parênteses, é sempre um pontinho, né? Que significa multiplicação. Na soma e na subtração, não tem regra. Na verdade, assim, forma geral para você resolver é espalhar isso daqui mesmo. Quando você tem uma base elevada a determinados expoentes, isso aqui significa que essa base se repete, ela se multiplica por ela mesma. Essa frequência aqui, ó, de vezes, tá? No caso, 2 se multiplica pelo 2 3 vezes, tá? Então eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é resultado do 2 ao cubo. Bom, vou fechar os parênteses porque o sinal tá separando, tá? Vou fechar o parênteses porque esse 2 aqui eu desmembrei. Então, para não confundir, eu vou deixar ele entre parênteses. Bom, 2 à quarta aqui mais 2 à quarta, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes, né? Então já vou copiar aqui rapidinho. 4 vezes menos 3 ao quadrado, tá? Então, ó, já vai pegando aí, tá? A regra para soma ou subtração de números aqui no qual tem expoentes é você realmente desmembrar esses carinhas aqui, tá? Você pode resolver separar isso aqui, separar e fazer MDC, fazer aquele tipo de fatoração. Não é isso que eu vou fazer aqui hoje, tá? Não é esse o foco. Então isso aqui está somando com 5 ao quadrado dividido por 5. É outra propriedade. Você vai colocar 5 ao quadrado, né? E aí você pode fazer... Eu vou fazer de um jeito aqui, depois eu vou te mostrar de outra forma que também tem como fazer. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 sobre 5. Depois eu vou te mostrar uma coisa também. Depois eu vou fazer diferente. Vezes 5 à quarta, beleza? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vou desmembrar depois, já eu vou te falar, vou te mostrar uma estratégia que tem para divisão e para multiplicação, tá? Opa, aqui tá cortando um pouquinho, beleza? Bom, vamos lá então. A gente vai resolver aqui 2 vezes 2 vezes 2. Se eu quiser voltar, você conta a quantidade de 2. Se eu tenho 3, 2, teria 2 elevado a 3, conforme estava escrito antes. E aqui, se eu quiser voltar, eu vou colocar o 2 e vou contar a quantidade de 2 que eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 2. E assim, sempre para multiplicação, você consegue voltar e colocar e separar, tá bom? Aqui seria o 3 ao quadrado. E é basicamente mesmo contar a quantidade de 3. Quando não tem nada, tá elevado a 1, tá, pessoal? Então, já vai pegando essa outra regrinha, que eu sei que ela é importante daqui a pouco com uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. 5 se repete 2 vezes, 5 ao quadrado. 5 se repete 4 vezes, 5 à quarta. Beleza? Se aqui tivesse, por exemplo, no meio desses números, tivesse o 3, 4, não ia ser 2 à quarta, ia somar, tá? Já eu mostro isso pra você. Na soma e na subtração, quando é assim, você tem que desmembrar dessa forma. Na divisão, na multiplicação, você pode desmembrar também, mas existem outras coisas mais rápidas que a gente pode fazer. 2 vezes 2 aqui dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, vou continuar aqui do lado. Mais, copio o sinal. 2. Se 2 elevado a 3 dá 8, ou seja, né, o 2 até aqui, ó, deu 8. Isso aqui deu 8. Acabei de fazer antes. 8 vezes 2 deu 16, mais 16, tá? 3 vezes 3 dá 9, certo? Menos, ok? Pegando aí, galera? Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Bom, 5 vezes 5, 25. E aí dá 25 sobre 5. Porém, eu posso simplificar, tá? Você que já tá acostumado com fração, eu espero, né? Você pode simplificar o 5 com 5.
na multiplicação, isso só porque está multiplicando, tá? A multiplicação ela permite que você faz isso. 5 dividido por 5 dá 1. E aí virou 5 vezes 1. Deu 1 inteiro. Beleza, vou copiar o 5 que sobrou aqui. Vezes 5 elevado a 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, vezes 5 a quarta, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, você está conseguindo analisar a diferença que tem quando multiplica e quando soma ou subtrai? Quando soma e subtrai, você tem que desmembrar e fazer tudo isso. Quando está dividindo, você pode fazer isso, desmembrar, e aí simplificar a quantidade que tem. Você já estudou equatorial, fatorial? Bom, se você já chegou a ver esse tipo de matéria, você sabe do que eu estou falando. Isso acontece muito. E quando está aplicando assim, né? Se você quiser voltar, basta você contar a quantidade de números que tem. Que eles têm que ser elevado a 1, tá? Então vamos lá, pessoal. 16 mais 8, eu tenho aqui 24, menos 9, mais... Ó, isso aqui quanto que vale, galera? Eu não vou resolver, tá? Normal, porque senão vai ficar muito grande. Não precisa, só quero que você entenda a propriedade. Eu poderia pegar esse 5, fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes e multiplicar, vai dar um número bem grande, tá? Mas não é necessário, porque não precisa, tá? Não precisa. Eu só quero mostrar pra vocês as propriedades. Então, 8 mais 16 deu 24, menos 9, né? Mais... Como é que volta aqui? Você lembra aqui que eu falei pra vocês? Tem que contar a quantidade. Mas não é basicamente assim, 5 mais 5, aí vai ser 5 ao quadrado. Isso tá errado, né? Porque aqui era só quando tá elevado a 1. Nesse caso, esse aqui tá elevado a 1 e esse 5 tá elevado a 4. Conforme eu mencionei anteriormente, né? Quando eu dei um exemplo aqui, que eu tinha falado, se você vai somar os expoentes, tá? Então eu tenho mais, né? 1 mais 4, que dá 5. Então eu tenho 5 elevado a 5, tá? E aí dá necessário, né? É necessário você fazer esses parênteses para entender que esse 5 pertence só a esse 5, a essa base 5. Então 24 tira 9, vai dar 15, mais 5 elevado a 5. Vou fechar o parênteses para indicar que esse 5 pertence a ele mesmo. Bom, então essa é a resposta. 15 mais 5 elevado a 5. Beleza, pessoal? Bom, então eu espero que você tenha entendido isso aqui. Resumo da aula. A gente viu soma e subtração, tá? De expoentes, se preocupando com o expoente. Eu não vou nem escrever que é sobre exponenciação, porque a aula de hoje é só sobre exponenciação. Então, soma e subtração de... tendo como base, perspectiva, né, só trabalhando com expoente. E também a gente trabalhou divisão e multiplicação. Galera, se caso você tiver ainda confuso, né, tem um vídeo aqui, só você clicar no vídeo do card. Eu já mostrei anteriormente lá, mas eu vou colocar outros vídeos aqui de revisão. Racionalização, outros conteúdos. Tem aqui de racionalização, vou colocar aí para vocês, tá? Divisão e multiplicação. Aqui na divisão, você subtrai expoente. Na multiplicação, você soma o expoente. Parece mágica, né? Por quê? Observe que a divisão anda junto com a subtração. Quando você subtrai números, o resultado vai ser sempre menor, não é? Quando você soma números, o resultado vai ser sempre maior. A multiplicação anda bem parecida com a soma, tá? Então, na exponenciação, nesse conteúdo de exponenciação, multiplicação sempre soma, porque multiplicação sempre aumenta o resultado. Então, você soma expoentes, tá? Isso só com números de bases iguais. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. De multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar, você vai somar, vamos supor que esse 2 está elevado a quinta, e esse aqui está elevado a 3 e esse a quarta. 2 elevado a 3 mais 4 mais 5, tá? E essas bases era como se você cortasse e colocasse uma só, e aí vai dar exatamente 3 mais 4, 7, mais 5, vai dar 12, então eu tenho 2 elevado a 12. Para letras é o mesmo esquema, se eu tenho x vezes, esse x aqui vamos supor que é elevado a 4, vezes x elevado a 3, vezes x elevado a 2, você vai manter o x, era como se a gente estivesse cortando todos aqui, e vai somar os expoentes, 4 mais 3 mais 2, e aí eu vou ter, né, 4 mais 3, 7, 9, então eu tenho x elevado a 9, qualquer tipo de letra. E aí aqui na divisão, tá, vou dar um exemplo, bom, na divisão, se eu tenho 2 a quarta sobre 2 ao quadrado, eu mostrei pra você antes que você pode separar, então eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Sobre 2 vezes 2, 2 vezes. E aí você viu ali anteriormente, você pode simplificar, se eu tenho 2 aqui, tenho 2 também, posso simplificar, sobrou 2 vezes 2, que é igual a... Aí você vai se preocupar nessa parte, né? 2 elevado a 1 mais 2 vezes 2 elevado a 1, dá 2 elevado ao quadrado, que dá 4 se você quiser resolver. Mas você pode fazer direto, você pula essa parte. Como que você vai pular?
Então vamos pular toda essa etapa e vamos colocar aqui, ó, 2a² sobre 2ao². Você vai, era como se você cortasse e subtrair 4 menos 2. Vai dar igual 2 elevado a 2, que é 4. Olha aí que legal, tá, galera? Olha que legal. Muito uma coisa... tipo, um conteúdo muito rico, tá? Rico em informação esse vídeo aqui, tá? Pra vocês. Bom, já falei, multiplicação anda com a soma. Esses daqui andam juntos, ó. E esses daqui andam juntos. Divisão sempre diminui. Então é a subtração. Multiplicação sempre aumenta, é a soma dos expoentes. Divisão, subtrai expoente. Multiplicação, soma expoente. Lembrando, só com bases iguais. Se aqui eu tivesse, por exemplo, x vezes y, é simplesmente x vezes y. Na resposta, não tem como juntar. Na soma e subtração, você já viu, é o exemplo lá de cima, tá? E aí você tem que desmembrar e separar. Então tem um 2ao² mais 2 ao cubo. Você fazer 2, cortar os dois, colocar 2 elevado, ó, isso aqui, ó, 2 elevado a 2 mais 3, isso aqui tá completamente errado. Porque senão estaria fazendo a mesma coisa para multiplicação e não faz sentido nas propriedades, senão daria o mesmo resultado. Soma e multiplicação é totalmente diferente. Mas na multiplicação, a multiplicação anda com a soma, tá? Mas na soma, a soma não usa nada, ninguém como base, ninguém, só a soma sozinha. Então você teria que fazer 2 vezes 2, que é o 2ao², mais 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 ao cubo. E aí você vai ter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí depois você soma, tá? 8 mais 4, 12. Se fosse multiplicação, ó, agora eu vou dar o exemplo para você se fosse multiplicação. 2ao² vezes 2 ao cubo. Será que dá a mesma resposta? E aí você vai como se fosse cortar. Agora é multiplicação, então anda com a soma. Então o que vai somar vai ser os expoentes, tá? Tá percebendo a diferença? Na soma, você tem que desmembrar. E aí você vai resolvendo aos poucos, depois no final você vai somar. Ou subtrair, que é a mesma coisa, tá? Ou soma ou subtrai, depende. As propriedades, regras são as mesmas. E aí você vai somar 2 mais 3, 5. 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Olha só, olha a diferença de resultado, tá? Olha a diferença. Então, muita atenção, tá, pessoal? Multiplicação e divisão é uma coisa, soma e subtração é outra. Soma e subtração com números que tem expoentes, você vai desmembrar, tá? Você vai desmembrar aos poucos aqui, e aí depois que você vai somar ou subtrair o número, tá bom? E aí, subtração é a mesma coisa, né? Divisão, se você vai manter a base, corta a base, subtrai expoentes. Divisão anda com a subtração. Não o contrário. Subtração não anda com a divisão. Subtração você faz assim, normal. Multiplicação anda com a soma e não o contrário. Soma não anda com a multiplicação. A soma você tem que desmembrar e resolver. A multiplicação ela vai cortar as bases e vai somar os expoentes. Beleza, pessoal? Eu espero realmente que você tenha entendido. Tá? Eu tentei falar o mais rápido possível. O vídeo ficou bem longo aí, deu. Pra mim aqui já tá dando quase 17 minutos. Fica longo facilmente, né? Mas aí eu quero que você... Bom, eu tentei fazer o mais rápido possível, o mais sucinto. Eu vou passar aqui alguns exercícios pra você fazer. Quero que você faça 3 exercícios, tá? 2 e 3. Quero que você faça esses 3 exercícios pra você praticar. Comenta aí abaixo como que você fez e tal. Compartilhe comigo. Vou deixar na descrição o resultado, tá bom? Depois você tenta resolver. Bem tranquilo. Acho que tá tranquilinha, né? Achei que ficou até fácil demais. Mas, fração, tá? Quero que você faça aí essas propriedades. Depois comenta a resposta aí pra mim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Se inscreva aí. Me segue lá no Instagram. Que toda semana, né? Tô procurando toda semana deixar vídeos novos. Muito obrigado e até mais. Um abraço. Bons estudos a todos.